O indivíduo armado de fuzil dentro da comunidade é excepcional, cara. Se aquilo ali não for excepcional, o que que é? Mas é ridículo, cara. É ridículo. E por que isso na prática? Eu tive o desprazer de ver isso na prática. Muda completamente a característica do combate, cara. Né? Porque quando você enfrenta um indivíduo armado de fuzil, você minimiza muito a possibilidade de abrigo. Então, pô, camarada, naquelas circunstâncias, né? Ver o companheiro baleado e entrar na linha de tiro pra tentar salvar o companheiro. E aí, discutindo juridicamente a DPF, ela vai de encontro com vários dispositivos legais. O policial, cara, ele é um agente garantidor. Ele tem a obrigação de agir, ao contrário dos demais. Imagina a situação, um policial em patrulhamento identifica um criminoso armado, de fuzil. Cara, é a lei que tá dizendo pra ele que ele tem que agir. Se ele tiver a possibilidade, ele vai pro enfrentamento. Aí vem uma decisão judicial, uma DPF que diz, não, que no peraí, tem que informar a B ou C. Cara, a atividade policial é mais dinâmica do que a jurídica. Isso é fato, pô. E o Adonis é uma lenda, né, cara? O Adonis é uma lenda aí da Polícia Civil, piloto, né, da Polícia Civil. Operei várias vezes, né? Várias vezes, muitas vezes. Eu me lembro que teve uma operação, cara, lá no Salgueiro, lá de São Gonçalo. E aí a gente ia fazer uma infiltração aérea. E aí o comandante ele tem que sempre ser o primeiro a pisar no terreno e o último a sair, né? Isso aí é regra básica. E aí a primeira aeronave a encostar, os caras falaram, ó, pela dinâmica aqui, uma aeronave vai encostar, né, vai largar lá no campo, e os 3 caras vão ter que desembarcar e esses caras vão ficar sozinhos. Pelo menos aí até chegar o apoio, então 3, Falcão e Nego em Perigo, né? Vão ter que se virar ali. Falei, meu irmão, eu vou ter que estar nessa primeira aeronave aí, porque eu sou comandante, né? Vou escolher quem pra ir comigo. Aí escolhi o Bettini e o Pedrão, cara. O Pedrão, combatente antigo lá do BOPE também. O Bettini, porque ele era atirador, e o Pedrão tava com a metralhadora. E aí, cara, foi punk o negócio, assim. Quando a aeronave largou, a gente foi embora. Falei, a gente tem pelo menos uns 5 minutos aí até chegar o restante da equipe, a gente vai ter que sobreviver aqui. E o Bettini tava comigo. Cara, o Bettini é um combatente. E o Bettini é um camarada que ele conseguiu unir, né? Perfeitamente essa questão teórica e prática, né? Então, um cara que já é doutor, o Bettini tem doutorado, várias publicações, né? E é um cara que combate até hoje. E a vantagem, né, que ele, por ser policial federal, ele acabou combatendo em diferentes biomas, né? E o Boom também foi na mesma linha. O Boom, ele tem o curso da Polícia Civil e o da PM, o CAT, né, nosso. E eu me lembro que quando tinha operações, a Polícia Federal apresentava os dois pro BOPE e os caras operavam lá como se soldados do BOPE fossem, né? E uma coisa que é bacana nos dois, né? Que os caras, mesmo com todo esse know-how, todo esse conhecimento, mantiveram sempre a mesma humildade, né, cara? Então são camaradas que mantiveram a mesma humildade ali, né? Não subiu a cabeça, não adianta de nenhuma, né? Isso é uma coisa que a gente aprende no combate, cara, é que a gente não é nada. O tiro, a bala é igual pra todo mundo, tomou o tiro ali, do soldado ao coronel vai ter o mesmo prejuízo. Então aquele cara que acha que é alguma coisa é porque provavelmente ele não foi pro combate. O cara que é muito vaidoso e acha que é melhor do que os outros é porque ele não conheceu o combate de perto. E o Bettini e o Boom são um registro. Tem algumas histórias que eu não posso contar aqui, né, dos dois, né, que senão dá problema, né. E o Adonis é uma referência, né, cara. O Adonis, ele é muito legal quando você vê um brasileiro como referência, né. O Adonis, ele vê pilotos de outros países, cara, falar do Adonis, né. E quando eu tive na Colômbia, a gente foi pra escola de aviação policial lá da Colômbia, e os caras vieram me perguntar do Adonis, cara, lá na Colômbia. Ah, pô, tu conhece o Adonis e tal, não sei o quê. Falei, pô, conheço, a gente operou muito junto e tal. Pô, o Adonis é o cara, não sei o quê. O cara, pô, lá na Colômbia, os caras com uma realidade bem dura, reconhecendo um policial nosso aqui, né? Então, são 3 camaradas aí que a gente, como brasileiro, tem que ter orgulho. E eu, como policial, tive um privilégio muito grande de operar com os 3. Cara, esse relato seu, ele traz uma dificuldade da polícia, né? De conseguir alcançar o objetivo, né? Então, tu vê, para alcançar o objetivo, precisou deixar 3 policiais, né? Para segurar o fogo ali sozinho. Isso. Né? E aí você fala, eu escolhi o Bettini, escolhi o Pedrão. E
normalmente dá certo, mas pode dar errado, né? Sim. Eu acho que esse caso aí da Maré talvez tenha sido algo parecido com isso. Precisou deixar 2 policiais num ponto, né? Ou 3, não sei. Enquanto outras frações entravam no terreno. E aí, de repente, aqueles caras se depararam com um volume de fogo absurdo, né? E acabaram perdendo a vida, né? Sim. É necessário, não tem outra saída, porque se você não faz esse tipo de ações, como é que tu tem o objetivo alcançado, né? Como é que tu tem resultado? Cara, o BOP, por ser uma unidade de operações especiais, ele tem como característica frações menores. Qualquer tropa de operações especiais no mundo opera, são tropas ligeiras, né? Então não são tropas de infantaria propriamente dito, são tropas ligeiras. Então tem essa característica. Então, tive a oportunidade de conhecer algumas tropas de operações especiais no mundo e todas elas têm isso. Então, você nunca vai ver o BOP operando com muito efetivo. Não tem essa. Não é a doutrina. E além de não ser a doutrina, você não consegue formar muitos homens de operações especiais para manter aquele padrão ali. Então, isso aí aumenta o risco, sem dúvida nenhuma, acaba aumentando o risco. Eu não tô mais no BOP, não tenho nem condições de falar sobre a unidade, mesmo sendo cursado, e não tenho essa pretensão. Mas assim, o que eu sei dessa operação, né? O que eu conversei com os amigos lá, é que foi o ato de heroísmo que eu acho que a gente tem que destacar aqui. Entendeu? Tanto do policial, que mesmo em inferioridade numérica, inferioridade bélica, ele combateu até a morte. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui. E o ato do segundo policial, né? Que foi o sargento Wolf. Ele se colocou na linha de tiro para salvar o companheiro. Ou seja, ninguém ficar para trás. Aquilo que a gente vê no filme americano, a gente tem a possibilidade de ver aqui acontecendo, né? Então, acho que isso tem que ser... A gente tem que divulgar isso primeiro pela família do garoto, e eu acho que todos eles tinham filhos, né? Então, o garoto, eu sei que isso não vai minimizar em nada a dor da família que perde, porque quem sofre mesmo, de fato, é a família. Mas que o pai dele era um herói, então ele não conheceu o herói pelo filme americano, ele viveu com o herói, né? Durante muitos anos, e a gente também teve esse privilégio. Então, pô, o camarada, naquelas circunstâncias, né? Ver o companheiro baleado e entrar na linha de tiro para tentar salvar o companheiro, né? Isso aí é algo que deveria ser narrado aí por muita gente, contado nas escolas e mostrar, né, o nível do nosso policial, né? Isso aí é muito gratificante. E entender, né, cara, que eu sempre digo que o combate, você tá sempre em condições adversas. Que você vai invariavelmente estar em inferioridade bélica, inferioridade numérica, e num território onde o teu inimigo, e aí é inimigo mesmo, né? De acordo com o que a pergunta central aqui. O camarada que ele tá tentando tirar minha vida, ele é meu inimigo, ele não pode ter um tratamento diferente disso. Ah, mas o nome é feio, tá? Ele é meu inimigo, ele tá tentando tirar minha vida, né? Então, ele conhece o terreno, porque o terreno, ele já tá no terreno, e você vai entrar. Então, essa vantagem tática, ela faz muita diferença. O terreno, ele já está no terreno, né? E você vai entrar no terreno e ele tem um domínio territorial, taticamente falando. Então, isso é muito complicado. Então, e por mais que você tenha um treinamento, é o terreno que vai ditar a maneira como você vai operar. Então, às vezes, aí alguns questionam, mas a tropa foi dividida. Não, cara, é natural isso no terreno acontecer. Então, quando eu tô dando aula de patrulha, tem momentos que você vai estar vendo a patrulha inteira, porque o terreno permite isso, e vai ter momentos que você vai estar sozinho dentro de um beco, porque a ponta foi para um lado, a retaguarda está para o outro. É natural isso acontecer. Então, às vezes, é muito ruim você avaliar uma circunstância que você não estava. Eu não faço isso. Eu só avalio circunstâncias que eu estava. Então, se alguém falou isso, porque dividiu, não, cara, né? Não é que dividiu. O terreno, às vezes, acaba forçando você a avançar dessa maneira. Então, é muito complicada a atividade, né? Mas o que tem que ser destacado dessa operação é o heroísmo dos policiais, né? Que isso não aparece em lugar nenhum, que, de fato, isso tem que ecoar pela eternidade. E o que eu puder, eu vou sempre divulgar, né, o heroísmo dos nossos policiais. Vamos fazer isso, irmão. O segundo, então, ele não tava, ele foi dar o apoio, é isso? Sim, porque me narraram que ele foi resgatar o primeiro que foi baleado. Sim. Entrou na linha de fogo e
pra resgatar o companheiro. Sim. Entendeu? E isso aí, isso é outro momento de crise, né? Porque você tem o policial quando ele tá baleado, né? E aí você Sim. tem que ir lá, pô, dar esse apoio. Porque os criminosos continuaram atirando, né? E aí, cara, é aquilo ali mesmo. Não tem o que fazer diferente disso, não. Entendeu? É o teu irmão que tá ali, cara. Então tu tem que tentar minimizar o impacto, né? E qualquer um ali, qualquer um não, né? Tem que ser diferenciado pra fazer o que ele fez ali. É. E a gente tem que respeitar muito, né? Respeitar muito isso aí. E entender o nível de profissional que a gente tá falando, né? O nível de profissional que a gente tá falando. São poucos, cara. São poucos que tem essa capacidade, né? Você colocar a tua vida em risco em prol de um companheiro, né? Do irmão, né? Mas as pessoas é difícil entender, né, cara? Até pra gente falar aqui é complicado, né? Você entrar na linha de tiro pra atirar um companheiro. E aí, o sargento, ele merece todas as honras, né? O Wolf, os dois, na verdade. Mas resistiu bravamente, mas as lesões eram muito graves, né, cara? As lesões dele. Eram muito graves. Esse é o problema, né, Glauber? A gente falou muito aqui da questão bélica. O fuzil, por isso que eu acho que, juridicamente falando, subsunção do fato à norma. Que é isso? É você pegar o fato e aplicar o ordenamento jurídico. É ridículo, cara. Eu insisto muito nessa tecla de que a tipificação legal para um indivíduo armado de fuzil, a pena é ridícula, cara. O porte legal de arma de fogo de 4 a 8 anos, entendeu? Se o cara tomasse 8 anos, já seria brando. E na prática não é isso que vai acontecer. A regra é o cara tomar a pena base, né? Mais a progressão de regime, o cara com 2/3, porque o crime foi equiparado a crime hediondo em 2017, então você não aumentou a pena, mas você agravou o cumprimento, né? Mas é ridículo, cara. É ridículo. E por que isso na prática? Eu tive o desprazer de ver isso na prática. Muda completamente a característica do combate, cara, né? Porque quando você enfrenta um indivíduo armado de fuzil, você minimiza muito a possibilidade de abrigo, né? Porque a arma tem muita energia, né? O projétil tem muita velocidade e aí acaba transmitindo isso em energia, então você dificulta muito e o impacto, né, da lesão, ele é muito grave. Então o camarada, um fuzil, ele, principalmente o 762, ele foi criado com o objetivo, matar, né? Ou mutilar, né? Então, não é aquele simples fato de você ver o criminoso ali de fuzil, não. Aquilo ali, ele muda completamente a característica do combate e ele aumenta e muito o efeito colateral de um confronto armado. Porque o alcance é absurdo, né? Passa de 3 quilômetros, né? O alcance de uma arma daquela. Então, quando tu vê um criminoso de fuzil, cara, você não tem que ver ele como um criminoso, você tem que ver ele como uma ameaça real, né? A todo tipo de segurança, todo tipo de indivíduo que tá ali em torno, cara. Um retardado daquele, cisma de abrir fogo num avião, cara, corre o risco dele botar um Boeing no chão, cara, com aquele armamento. Então eu não posso tratar isso com uma naturalidade. E pior, aqui eu trato isso com naturalidade e ainda começa a vangloriar isso. Ai, tal, poder. Cara, não, cara, aquilo ali é gravíssimo. Por isso que eu falo que a DPF, no meu ponto de vista jurídico, o indivíduo armado de fuzil dentro da comunidade é excepcional, cara. Se aquilo ali não for excepcional, o que que é? Sim. Né? E aí, discutindo juridicamente a DPF, ela vai de encontro com vários dispositivos legais. Como, por exemplo, o policial, cara, ele é um agente garantidor. 13 parágrafo 2º do Código Penal. Ele tem a obrigação de agir, ao contrário dos demais, né? Onde você, como policial, você bate no peito e diz, ó, eu garanto, eu sou agente garantidor. Esse é o termo legal. É lógico que essa obrigação de agir, ela tem que estar conectada com a possibilidade, né? Eu não posso cobrar heroísmo de ninguém. E, ao mesmo tempo, indo lá pro Código de Processo Penal, né, o flagrante do policial é obrigatório. Né? É o flagrante obrigatório. Ele tem a obrigação de agir mais uma vez. Tu imagina a situação, um policial em patrulhamento identifica um criminoso armado, de fuzil. Cara, é a lei que tá dizendo pra ele que ele tem que agir. Se ele tiver a possibilidade, ele vai pro enfrentamento. Isso é do policial. Ele vai atuar, pô. Isso é dele, pô. Aí vem uma decisão judicial, uma DPF que diz, não, que peraí, tem que informar a B ou C. Cara, a atividade policial é mais dinâmica do que a jurídica. Isso é fato, pô. Entendeu? Então a DPF não, cara. Eu vou agir porque
tanto o Código Penal está dizendo, no 13 parágrafo 2º, agente garantidor, quanto o 301 do CPP. O meu flagrante, ao contrário dos demais, ele é obrigatório, ele não é facultativo. Qualquer do povo poderá, os agentes da autoridade deverão agir em flagrante delito. Então, o indivíduo que está com fuzil na mão, ele está em flagrante, entendeu? Automático, flagrante permanente. Então, assim, isso, a gente tem que trabalhar isso com muita clareza. O policial tem que entender isso de uma maneira mais precisa, entendeu, irmão?